Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 23 de junho, e o NT Sul já está chegando com as principais informações de Cachoeira do Sul para você. Nessa edição, a gente fala sobre as brigas envolvendo jovens com facões nas madrugadas pelo centro de Cachoeira do Sul. A polícia já conhece a identidade deles e a nossa equipe foi procurar saber por que nada é feito. Nossa equipe foi às ruas para ver como estão os preços do combustível na cidade. Tem diesel sendo vendido a R$ 7,84. Cachoeira recebe verba do governo federal para auxiliar famílias atingidas pela estiagem. Uma distribuição de alimentos já começou hoje. O inverno está aí e o frio e a umidade são as companhias dos próximos meses. Para fugir disso, cada um procura uma alternativa. E o NT Sul traz orientações importantes para você preservar a sua vida e a de quem mora com você. E hoje tem o quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Homeres. Esquecimento é demência? Vamos falar sobre isso no Dia de Terapia. Nos assistam! Esquecimento é o assunto da Lisiane e eu já aviso que você não pode esquecer de mandar o seu recadinho pra gente. Não tem o nosso WhatsApp? Então eu passo o número para você. Pega aí o telefone que já deve estar pertinho de você, salve o número aí, 51997697129. Você pode mandar uma informação, pode mandar uma foto, um vídeo ou então dar a sua opinião sobre as reportagens exibidas. Também dá para participar pelo Face, comentando na nossa live em facebook.com/TV Cachoeira. Mande seu recado, faça o NT Sul com a gente, a edição de hoje já está no ar. Infelizmente já viraram rotina as brigas, confrontos, algazarras na rua Júlio de Castilhos durante a madrugada. O novo ingrediente são os facões. O que antes ficava em lutas corporais, gritaria, agora evoluiu para um confronto armado. Na última semana, foram 2 os registros de brigas com uso de facões. Enfrentamento, gritaria e ameaças. As imagens registradas por um morador deixam claro que a violência não tem limites nas madrugadas em Cachoeira do Sul. Facões, ameaças de morte, socos, gritos. Uma realidade que não é nova no local. Na rua Júlio de Castilhos estamos falando. Muitos episódios semelhantes já foram registrados e alguns até mostrados aqui no NT Sul, com relatos dos moradores que têm as noites de sono interrompidas com cenas como essas. E essa briga ocorreu menos de 48 horas depois de ser registrada uma agressão a um militar, também com o uso de facões, na rua 7 de setembro. O rapaz, que teve o braço muito ferido, precisou ser atendido no HCB. Depois de casos como esses, os questionamentos que permanecem são o que fazer, a quem recorrer. Não existe punição para quem age dessa forma? A Brigada Militar é o agente de segurança que atua em situações como essa. O comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar, Jaime Soligo, revela que a polícia sabe, inclusive, a identidade dos baderneiros, que, segundo ele, são sempre os mesmos. Mas por que eles não são detidos? Ele responde. Um delito que tem pena muito pequena, as pessoas acabam nem ficando presas, muitas vezes saem antes da própria Brigada Militar da delegacia. São sempre os mesmos? São sempre os mesmos. A maioria a gente já sabe quem são, já tem o registro, né, de 1 ou 2 ocorrências dessas pessoas e a Brigada, então, da sua parte, vai continuar fazendo as abordagens sempre que possível. Não conseguem prender? Não. A lei é muito branda, eles não ficam presos, é apenas o registro da ocorrência. Vai ser feito o processamento por parte da Polícia Civil e depois do próprio Judiciário, mas por questões legais, né, a pena, vamos dizer assim, a punição é muito branda. Diante disso, o comandante explica que as ações da Brigada Militar seguem ocorrendo no sentido de coibir brigas e perturbação do sossego, mas com um objetivo maior, o de retirar essas armas de circulação. A Brigada tem feito operações, abordagens no próprio dia da briga, essa filmada. Em seguida, a Brigada abordou algumas pessoas, retirou, estavam portando facões, não se pode dizer se estavam na briga ou não, mas os facões foram retirados de circulação. A Brigada faz operações. Nós vamos continuar abordando sempre que for possível para retirar essas armas de circulação. Sobre os atendimentos a chamados da população, o baixo efetivo segue sendo o desafio da segurança.
Nós temos um número limitado de equipes, a gente tenta aproximar essas equipes naquele momento do término das festas, só que como eu coloquei para vocês, muitas vezes nós estamos atendendo uma outra ocorrência, uma outra situação e não podemos estar ali naquele momento. Então, nosso trabalho é dinâmico, vai muito da demanda daquele momento e daquele horário que estão acontecendo as coisas. Situação lamentável, né? Quem vai para a rua de madrugada, eventualmente aí com o efeito de uma bebida alcoólica, com um facão na mão, o que poderia dar de resultado, né? Então é algo que a cidade realmente precisa prestar atenção para que a gente não tenha daqui a pouco uma tragédia envolvendo essas situações que estão sendo recorrentes, como a gente viu aí na reportagem, né? Foi liberada hoje a consulta ao segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2022. O depósito dos valores na conta dos contribuintes vai ser feito no dia 30 de junho. Para consultar se o seu nome está nesse lote, é preciso acessar o site da Receita, gov.br/Receita Federal. No site, é só ir na guia Meu Imposto de Renda. Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Recebem nesse lote mais de 4 milhões de contribuintes. Entre eles estão grupos prioritários e também quem entregou a declaração até o dia 19 de março. Nesse segundo lote, a Receita deve pagar 6 bilhões e 300 milhões de reais. E a notícia agora é para quem pretende ou já está tirando a carteira de habilitação no Rio Grande do Sul. A obrigatoriedade do uso de simuladores de direção em centros de formação de condutores voltou a valer no estado. Você deve lembrar que a gente mostrou aqui no NT Sul uma decisão judicial que desobrigava o uso do simulador no estado gaúcho, o único estado que ainda tinha a obrigatoriedade vigente, pois uma decisão do desembargador Rogério Favretto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, suspendeu essa decisão. Com isso, o uso de simuladores na formação de motoristas segue obrigatório até o julgamento do mérito da ação, que não tem previsão de data para acontecer. Então, para relembrar aí um pouquinho desse histórico, em 2019, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, determinou que as aulas em simuladores não eram mais obrigatórias. Desde lá, essa medida vale nos outros 25 estados e no Distrito Federal. Mas aqui no Rio Grande do Sul, uma decisão da Justiça suspendeu a medida a pedido dos centros de formação de condutores. Ou seja, por enquanto, o uso dos simuladores segue acontecendo nos centros de formação de condutores, né? Gente, o PIB do Rio Grande do Sul fechou o primeiro trimestre com queda de 3,8%. A baixa foi puxada pelo setor de agropecuária. O primeiro trimestre foi de queda no Produto Interno Bruto do estado do Rio Grande do Sul, registrando menos 3,8% em comparação com os últimos 3 meses do ano de 2021. Conforme dados apresentados pelo Departamento de Economia e Estatística do Estado, a retração veio puxada pela agropecuária, com indicadores negativos de 28,1%, seguida da indústria, que registrou 1,4 pontos percentuais negativos. A variação positiva ficou por conta dos serviços, que registraram alta de 0,3%. No Brasil, o PIB apresentou alta de 1% no primeiro trimestre, na mesma base de comparação. Utilizando o mesmo trimestre do ano passado para fins de comparativo, o PIB do Rio Grande do Sul também registrou queda, de 4,7%, enquanto no país a alta no período foi de 1,7%. Na comparação do primeiro trimestre de 2022 com o mesmo período do ano anterior, todas as principais culturas agrícolas tiveram impacto negativo com a falta de chuvas. A soja acumulou 53,5%, o milho 31,1%, a uva 23,4%, no fumo foram 15% e o arroz registrou queda de 10,6%. Gente, ontem foi feita a coleta de órgãos do jovem Marlon Júnior, de 23 anos. Coração, fígado, rins e pulmões foram coletados por equipes do Hospital de Clínicas da Santa Casa de Misericórdia, ambos de Porto Alegre. A doação de órgãos foi autorizada pela família assim que o diagnóstico de morte encefálica foi confirmado. O jovem, filho do deputado federal Marlon Santos, morreu em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no último sábado. Essa foi a terceira captação de órgãos feita no Hospital de Caridade e Beneficência em 2022. No total, esse procedimento já foi feito 36 vezes no HCB.
Nós vamos agora para a tela, porque a gente tem mais informações sobre isso. Aliás, não vamos para a tela, né, mas a gente vai encher aqui a tela com imagens de um texto que nós recebemos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, justamente falando dessa captação de órgãos. Vou pedir então para a nossa produção para colocar aí esses detalhes que a gente tem aí do Hospital de Clínicas. Então o texto é o seguinte, né? Eles contam aqui que em meio à chuva e longos quilômetros na estrada, uma ação conjunta da Central de Transplantes, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Polícia Federal permitiu a realização de um transplante de coração no hospital, né? No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Essa captação aconteceu aqui em Cachoeira do Sul e, portanto, aí, graças a esse auxílio da Polícia Rodoviária Federal, o transplante pôde acontecer. Porque coração, ele precisa que o transplante seja feito em no máximo 4 horas após a captação. O detalhe é que, como a gente está com um tempo muito chuvoso aqui no Rio Grande do Sul, esse transporte não poderia ser feito por meio aéreo, o deslocamento teve que ser feito por meio rodoviário. Portanto, meus amigos, coração de Marlon Júnior segue batendo, conforme a gente viu aí nessas imagens. Bom, e ontem nós falamos aqui no NT Sul sobre como a estiagem afetou o preço do leite. Mas esse não foi o único produto que ficou mais caro nos supermercados. Se eu pedir para você pensar agora em alguma coisa que aumentou de preço, com certeza você vai lembrar de várias. Pois é. E nessas altas tem muita gente que não dá mais conta de garantir o alimento todos os dias. Nessas horas é fundamental um apoio financeiro. Aqui em Cachoeira do Sul, o recurso do governo federal chegou e está sendo encaminhado pela Defesa Civil. Sim, Daniel, Cachoeira do Sul, assim como todo o Rio Grande do Sul, passou por situação bastante complicada durante o período de estiagem no último verão. A Defesa Civil trabalhou bastante, embasando relatórios, embasando também, tecnicamente, todo o decreto de situação de emergência. Agora, o retorno financeiro de parte do governo federal, também do governo do estado, chega até Cachoeira do Sul. Edson das Neves Júnior, coordenador da Defesa Civil, está conosco para nos dar mais detalhes, Edson, sobre o que acontece a partir de agora. A gente já sabe que nos próximos dias, comunidades do interior, mais de 250 famílias que foram atingidas pela estiagem, vão receber kits de alimentação. Esse é o primeiro ato. O primeiro ato é esta ajuda humanitária que vamos entregar a estas famílias que foram ao longo do processo de estiagem recebendo ajuda do município, e esta ajuda vem embasada pelo cadastro, né, deles junto à Secretaria de Inclusão Social, Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Então foi listado 257 famílias, a qual se fez a solicitação deste auxílio, que venham através de um cartão nacional de pagamento de Defesa Civil e receberão, a partir de amanhã e nos próximos 2 meses, né, uma ajuda, um kit de alimentação, uma cesta básica com cerca de 27 quilos de alimento em cada cesta, totalizando aí mais de 20 toneladas de alimento que serão entregues a famílias de trabalhadores, produtores rurais que foram gravemente afetados pela estiagem. A agilização do repasse dessa verba ou da aquisição desses alimentos se dá a partir desse cartão que pela primeira vez Cachoeira do Sul recebe. Sim, este é um cartão, né, um cartão de pagamento de Defesa Civil, onde foi depositado todo o valor de resposta, o qual foi solicitado pelo município de Cachoeira do Sul. O valor é depositado numa conta, um cartão de débito, né? E isso nos facilita a compra, a aquisição deste material de resposta, uma vez que o fornecedor entregue na mesma hora já faz a liquidação através do sistema de cartão. Então, agiliza o processo tanto para a Defesa Civil quanto para a empresa que já recebe este valor à vista. Edson, a gente comenta a questão de estiagem durante o verão. Nós estamos adentrando o inverno, onde chove. Neste momento, por exemplo, a chuva tem sido abundante, felizmente, mas muitas comunidades ainda dependem do abastecimento de água da prefeitura através de caminhões-pipas, né? Essa situação também recebeu um recurso? Sim, nós mantemos ainda uma situação de exaurimento de recurso hídrico no município. O caminhão-pipa da prefeitura não parou, o caminhão do Exército, por vezes, é acionado para dar conta desta demanda, né, de falta de água, inclusive para consumo humano no município. A gente sabe que já foram feitas algumas ações de perfuração de poços e que a água não foi considerada potável, então comunidades ainda dependem do transporte de água. Junto como uma ação de resposta, o município está recebendo uma verba para que nos próximos 3 meses trabalhe também com o reforço de um caminhão-pipa alugado, né, a alocação de um caminhão-pipa para trabalhar junto com o caminhão da prefeitura.
Também a aquisição de 2 tanques móveis, né, reservatórios móveis que a gente pode adaptar em outros caminhões, que dobra a capacidade, né? Hoje o nosso caminhão-pipa transporta 10 mil litros e cada tanque móvel desse pode transportar 5 mil litros. Então, nós vamos dobrar a capacidade que o município tem de transportar água, e isso é um legado que vai ficar para o município. E também temos um recurso na faixa de R$50 mil, que é para aquisição de combustível para estes veículos que vão ficar trabalhando no transporte da água. Então, só nas ações de respostas já são mais de R$257 mil que o município está recebendo do governo federal. E do governo do estado, o que está previsto? Além desses 257 mil, né, o município também recebeu já, através da Secretaria de Inclusão Social, R$78 mil para custeio. É uma despesa que vem para cobrir um pouco da despesa que o município teve ao longo do ano nessas ações de resposta. Do governo do estado, foi feito um acordo entre Estado e União, as ações de resposta ficaram com a União e de reconstrução com o Estado. O Estado vai auxiliar o município através de um projeto Avançar Agropecuária, né, que é com a construção de microaçudes, na qual a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária já fez o cadastro das famílias, já está assinando o contrato para que se tenha início nessa essa construção dos microaçudes. O valor ainda vai ser apresentado após a assinatura do contrato, mas o decreto, né, elaborado pelo prefeito municipal lá em janeiro visava isto e habilitou o município a todos esses recursos que está vindo, assim como deu agilidade aos produtores rurais afetados pela estiagem a agilizarem a liberação, né, dos recursos do seguro agrícola. Então, esse é o papel do decreto, demonstrar, né, a situação que o município está passando, agilizar a vinda de ações de resposta, de reconstrução e atendimento à comunidade, principalmente o pessoal do meio rural, o produtor que tem o seu seguro agrícola. Nesta quinta-feira, 23 de junho, as famílias do Piquiri e Posto Shell recebem os kits na Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus. Sexta-feira, dia 24, é a vez do Cerro dos Peixotos, na Escola Municipal Pio XII. Segunda-feira, dia 27, a entrega dos kits será para comunidades e famílias cadastradas de outras localidades. Dos R$ 257.884 recebidos pelo município para ações de resposta à estiagem, R$ 132.835 foram destinados aos kits alimentação, R$ 51.000 para locação de caminhão-pipa, R$ 19.948 para a compra de 2 tanques móveis de 5 mil litros cada e R$ 54.060 para a aquisição do diesel usado no abastecimento de água e transporte de material para as famílias do interior. Recursos que chegam em boa hora, né, para fazer diferença para a população do interior. Bom, antes de ir aqui para o próximo conteúdo, quero primeiro fazer uma pergunta para você que está nos assistindo aqui na TV Novo Tempo. Você não está esquecendo de nada, não? Uma coisa para comprar, um recado para dar, uma panela no fogão? Pelo amor de Deus, não vai esquecer uma panela no fogão, né? Olha só, esquecimento é uma coisa muito comum e tem vezes que a gente começa a pensar que ele pode ser sinal de alguma doença, né? Bom, é sobre esse assunto que a psicóloga Lisiane Homeres fala hoje, no Dia de Terapia. Olá pessoal, hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar um pouquinho sobre esquecimento. Quem me acompanha lembra que há 2 programas atrás eu falei sobre demência, né? E o quanto esse transtorno de defasagem cognitiva, dá pra gente chamar dessa forma, ele perturba e ele impacta na vida das pessoas. Só que hoje eu vou falar sobre o esquecimento, que é algo que acomete a todos nós, mas isso não significa que nós estamos entrando num processo de demência, né? Nós temos algo que a gente chama na psicologia de síndrome da porta. Por que síndrome da porta? Porque quando a gente tem várias coisas para fazer, né, nós somos pessoas que produzimos, que temos várias frentes de trabalho, que temos que dar conta de família, né, de trabalho, da nossa vida pessoal. É natural que a nossa cabeça ela ande sempre povoada de coisas a serem feitas, né? Isso faz parte do ser humano. E natural também que em algum momento nós vamos acabar esquecendo de algumas coisas. Eu, por exemplo, eu sou a que mais perde chaves, telefone. Às vezes eu quero falar com uma pessoa,
pego o telefone, olho e fico olhando assim, mas o que eu ia fazer com o telefone? Para quem é que eu ia falar? Aí eu fico parada, olhando até eu lembrar o que eu iria fazer. Por que isso acontece? Por que a gente esquece chave, esquece o telefone, esquece, às vezes sai de carro para ir num lugar e vai para outro. Às vezes a gente quer falar alguma coisa e já não sabe mais o que queria dizer. Por que isso acontece? Isso não é demência, isso não é uma defasagem do aparelho cognitivo. Isso muitas vezes é um estresse, é um movimento de muitas coisas que a gente tem para fazer, que tem que dar conta, e uma hora alguma dessas coisas vai ficando para trás. Por que a gente chama de síndrome de atravessar a porta? Que normalmente a gente levanta para fazer uma coisa, passa a porta, quando chega depois da porta não sabe o que ia fazer. Quem nunca parou no meio da cozinha olhando se vai abrir a geladeira, se vai ligar o fogão, se vai ir para lá ou vai para cá? Todos nós, algum dia, já podemos ter feito algo nesse sentido. Então, isso não significa demência, significa que nós estamos assoberbados, muitas vezes estressados, tentando dar conta de várias frentes de trabalho ao mesmo tempo, né? Afinal de contas, a nossa cabeça ela é um computador. E assim como um computador ele falha, a nossa cabeça também falha, eventualmente. Claro, lógico que nós estamos falando de coisas prosaicas do dia a dia, né? Nós não estamos falando daquela pessoa que vai para casa e erra o lugar da sua casa, né? Nós estamos falando de coisas cotidianas que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia e que é mais plausível da gente esquecer. Claro, se nós começarmos a fazer uma organização melhor das nossas tarefas, o esquecimento ele vai ser muito menor, porque nós estamos com a nossa vida mais ou menos organizada. Mas se a gente para assim, eu tenho que ligar aqui, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que ir lá, eu tenho que pegar isso, eu tenho que pegar aquilo, são muitas informações para o aparelho cognitivo. Não tem memória imediata que consiga dar conta de tanta informação. Então aí começam os nossos problemas. Mas o que a gente então deve fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa se organizar melhor. Não podemos encher a nossa cabeça de tarefas, né? O nosso aparelho cognitivo, ele está saudável, mas também ele não precisa ser esticado até o limite dele, até o ponto da gente começar a esquecer para que lado vai sair na rua. Então, se nós organizarmos as nossas tarefas melhor, se a gente organizar um roteirinho, obedecer algum tipo de roteiro também, né? Isso facilita pra gente. Agora, se realmente esqueceu, para e pensa. Não fica assim, eu não sei o que eu ia fazer, mas então eu vou fazer outra coisa. Não, tu tem que fazer aquilo que tu te programou para fazer. Se tu saiu da porta para fora e não sabe o que tu ia fazer, então tu para, resgata onde é que tu estava antes, o que tu estava fazendo, o que tu estava pensando, que tu vai chegar naquilo que tu iria fazer. Por que a gente deve fazer isso? Se nós deixarmos isso no vácuo e irmos para outra coisa, nós aí vamos estar dando margem para o nosso aparelho cognitivo começar a funcionar menos, né? Ele vai entender, de certa forma, o nosso cérebro vai entender que eu esqueci de alguma coisa, mas eu não retomo essa coisa, eu posso ir me esquecendo que eu não vou retomar nunca. Daqui a pouco eu tô assim, ó, completamente sem memória. Então, passou a porta e esqueceu, para e pensa. Eu faço isso, olha, confesso para vocês, eu faço isso muitas vezes durante o dia. Então a gente precisa organizar um pouquinho nossos pensamentos, né? Para que a gente não tenha um esquecimento, não comprometa a nossa memória e que esse comprometimento de memória não vai futuramente, então, entrar numa defasagem do nosso aparelho cognitivo. Ok, pessoal? Até a próxima! Ah, esses esquecimentos. Quem nunca, né? Chegou num lugar e falou, mas o que eu vim fazer aqui mesmo? Daqui a pouco a pessoa está meio perdida, né? Olha só, lá no nosso Instagram, no @tvcachoeira, nos nossos stories, tem uma enquete aberta, perguntando se você se sente muito esquecido, se não tem esse problema. Vote lá, dê sua opinião sobre esse assunto no @tvcachoeira no Instagram. Você pode votar no finzinho aqui do telejornal. A gente traz o resultado dessa enquete, tá bom? Olha só, agora a gente vai ver recados dos nossos telespectadores, mensagens que vão chegando pra gente pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp 51
99769-7129. Você é sempre convidado a fazer parte do nosso jornalismo. Portanto, você tem aí uma notícia, uma informação que você gostaria de compartilhar com a comunidade? Manda pra gente, manda aí a foto, manda um áudio, manda um vídeo pra gente ou simplesmente o seu texto. Nossa equipe está a postos recebendo esses conteúdos e a gente traz aqui para nossa telinha. Ou então, escreva pra gente no nosso Facebook, lá na nossa live, facebook.com/TV Cachoeira. Aqui no Face está com a gente a Jurema Barcelos, a Teca Alberto, dizendo aqui quanta violência na nossa cidade, muito triste, falando sobre essas brigas envolvendo jovens, usando facões nas madrugadas, algo que precisa ter um fim, né? A Momoca Fontoura está com a gente, Marielle Araújo, boa tarde para vocês e obrigado pela participação. Vamos para a tela, recadinhos aqui do nosso WhatsApp. O Valério está participando de Cachoeira do Sul e questiona por que não tem urologista pelo SUS em Cachoeira do Sul. Os pacientes precisam ir para a Encruzilhada do Sul e Porto Alegre. Valério, muito obrigado pela participação. Inclusive, nós tivemos aqui esta semana uma entrevista com o secretário de Saúde de Cachoeira do Sul, Marcelo Figueiró, falando sobre vários assuntos envolvendo a saúde pública. E um dos questionamentos que a gente recebeu aqui, ou de mais de um telespectador inclusive, é sobre especialidades, né? Um que a gente colocou no ar e questionou o secretário foi sobre pediatra, mas isso termina sendo replicado para outras especialidades também, o problema de falta de médicos. A informação é que o município tem dificuldade para fazer contratação desses profissionais pelos baixos salários que são oferecidos. Mas a entrevista na íntegra está lá no nosso site, tvcachoeira.novotempo.com. Algo que tem que ser resolvido, né, Valério? Com certeza a população precisa e esse plano de carreira dos médicos precisa sair do papel para resolver essa situação. Quem mais? A Tânia está com a gente aqui. Os motoristas de táxi da Praça Honorato estão apavorados com o estado da rua, que tem um alagamento há muito tempo. Qualquer hora vão começar a pescar. Olha, é um problemão aqui, né? Esse que a Tânia relata pra gente. Aí, essa é a Praça Honorato, né? Descida aí da rua Júlio de Castilhos. Aí quem vai virar ali na praça tem um verdadeiro açude, né? Um lago que se forma toda vez que chove. Então alguém que está passando a pé ali ou que precisa tomar um táxi, quem está passando de carro precisa ter cuidado para não molhar quem está passando. Sem falar do risco, né, para o trânsito de maneira geral. Então é algo que a Prefeitura, a Secretaria de Obras precisa dar atenção, local que é bem movimentado e isso tem que ser resolvido, né? A Marta está participando. Olha aí como está a nossa subida da Sanga da Rita, no Santa Bárbara. Já pedi providências, mas até agora nada. Isso foi na terça tarde. Hoje não pode ter transporte, pois não sobe ali. Até quando vai esse descaso com os nossos alunos? Olha aí, pessoal que precisava ir para a escola, né? O ônibus simplesmente não tem como subir, não tem como passar por causa do barro. Problema com as estradas de interior aqui de Cachoeira do Sul. Quem mais? Quem mais participa com a gente? A Marielle. A Corsan está arrumando o vazamento na Miguel Iponema. Você que está em casa deve lembrar que a gente recebeu, inclusive, essa semana, reclamação sobre essa rua, né? E aí tá agora, então, o desfecho, a Marielle mandando mensagem pra gente e mostrando que a Corsan tá arrumando esse vazamento. Tava correndo muita água nessa rua, né, Marielle? Obrigado por trazer o desfecho, né? Contar que isso está sendo resolvido. Bom, daqui a pouquinho tem mais mensagens, mais participações dos nossos telespectadores. E você, vai participar com a gente? Basta querer. Pega aí o seu telefone, manda a sua mensagem, faça parte aqui do nosso jornalismo. Bom, a gente vai para um intervalo rápido agora. Na volta tem a previsão do tempo para Cachoeira. E ainda, nossa equipe foi às ruas para ver como estão os preços do combustível na cidade. Tem diesel sendo vendido a R$ 7,84. O inverno está aí e o frio e a umidade são as companhias dos próximos meses. Para fugir disso, cada um procura uma alternativa. E o NT Sul traz orientações importantes para você preservar a sua vida e também a vida de quem mora com você. É na volta do intervalo, continue ligado. Meio-dia e 34, Telejornal NT Sul já de volta ao vivo aqui na Novo Tempo. E olha aí, imagens ao vivo de Cachoeira do Sul, região central da cidade. Tempo muito fechado, né? Desde o comecinho dessa semana, com muita umidade. Hoje tem alguns chuviscos em alguns momentos, né? Inclusive ontem se previa que talvez nessa quinta-feira a gente tivesse eventuais aberturas de sol para o horário da tarde, mas parece que isso não vai acontecer. Previsão de tempo fechado para todo dia. E o tempo essa semana, como eu citei, deve continuar nublado e com chuva aqui em Cachoeira do Sul. A boa notícia para quem está com saudade
do sol, não é? Que lá no final de semana ele deve dar as caras. Veja agora os detalhes na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul ainda podem ocorrer pancadas de chuva, mas sem muita intensidade. E ao longo do dia a instabilidade vai perdendo força. Temperatura mínima 13 graus, máxima 16. Sexta-feira deve ter tempo nublado, até com alguma pancada de chuva, mas com eventuais aberturas de sol, especialmente à tarde. A temperatura mínima fica em 12 graus e a máxima não passa dos 15. Sábado vai ter sol entre nuvens, mínima 10 graus, máxima 14. Veja agora a previsão para todo o estado gaúcho. O tempo continua instável no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O dia é nublado e com possibilidade de chuviscos na campanha gaúcha, na região central e na fronteira oeste. Nas demais áreas, ocorrem pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, sendo que no norte, no noroeste e no litoral sul podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. O tempo começa a melhorar na sexta-feira. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 17 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 14. Na região norte, em Passo Fundo, 17 graus. Em Santa Maria, na região central, 15. Em Tramandaí e Torres, litoral norte gaúcho, 17 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 14 graus. Gente, o rio Jacuí está 1,75 m acima do nível normal. Conforme a Defesa Civil, ele está subindo 2,14 centímetros por hora. Em função dessa alteração no nível do rio, a balsa Deusa do Jacuí não está operando durante o dia. Importante lembrar que a operação da balsa já está suspensa durante a madrugada por decisão da empresa. A Defesa Civil segue monitorando o nível do Jacuí. A medição feita hoje de manhã indicou que o nível está em 19,75 m. O nível de alerta para remoção de famílias ribeirinhas é de 21,75 m. E nós vamos ver agora mais recados que estão chegando da nossa audiência, de quem acompanha o telejornal NTSul e, ao mesmo tempo, faz parte do nosso jornalismo, né? Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Itamar. O Itamar é do bairro Bom Retiro. Essa semana eu estava saindo aqui da TV, né, ao fim do expediente, o Itamar me viu aqui na rua 7 de setembro, né, e falou: olha, te assisto todos os dias, manda um abraço para mim. Seu Itamar, grande abraço, obrigado pela companhia, pelo carinho com a gente aqui na TV Novo Tempo, tá bom? Tem mais recados que chegam aqui também. A Karina da Silva está participando com a gente, a Carmen Moraes, a Rosa Maria Oliveira, a Cirlei Bastos, reclamando aqui do preço das coisas, né, dos produtos de maneira geral. E ela diz aqui: misericórdia, combustível, o leite, a caixinha R$6 e por aí vai. Obrigado, Cirlei, pela mensagem. Não tá fácil, né? Não tá fácil, mas esse período com certeza vai passar, como outros que a gente já viveu de tantas subidas de preços, né? E que igualmente passaram. O Gelson e a Eliane Cruz também estão com a gente e a gente agradece pela participação. Vamos para a tela? No nosso WhatsApp, a Marilete, eu me encontrei nessa situação que a Elisiane estava falando. Eu sou muito esquecida, mas faço o que ela disse. Paro, penso, daí lembro das coisas. Eu já estava preocupada comigo, mas deve ser estresse mesmo. Obrigado, Marilete, pela participação, né? Na maioria das vezes é isso mesmo. E tem também uma situação que é da gente fazer as coisas meio pela repetição, meio de maneira automática. E aí quando vê a gente se perde, mas é isso, é como disse a Marilete, né? E a Lisiane trouxe a dica, parar, pensar o que a gente estava fazendo e pronto, a gente se acha novamente, né, Marilete? Obrigado aí pela participação. Olha aí, quem está participando com a gente, seu Cláudio, diz aí, seu Cláudio. Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos da NTSul. Isso aí, esquecimento, eu tenho seguido isso aí. De vez em quando eu vou no mercado, pago e venho embora. Quando eu vejo, vai um atrás de mim. Ô, seu Cláudio, as suas compras aqui em cima? Fica, cara, muito obrigado. Seguido acontece isso comigo. Um abração, Daniel, para todos aí. Tchau, tchau. É isso aí, seu Cláudio. Obrigado pela participação. Não vai esquecer as coisas no mercado, que está muito caro para deixar lá, né? Obrigado aí pelo seu recadinho. Bom, daqui a pouquinho tem mais participações. E sobre isso que o seu Cláudio falou, que a dona Marilete também participou com a gente aqui, tem uma enquete lá no nosso Instagram, @TV Cachoeira, perguntando se você também é muito esquecido. Dê o seu voto lá na nossa enquete. No finzinho aqui do telejornal a gente traz o resultado, tá bom?
Gente, o posto do bairro Marina não vai atender hoje à tarde. O expediente foi só pela manhã, porque agora à tarde a equipe entra em reunião, segundo informou a Secretaria Municipal da Saúde. Os atendimentos voltam ao horário normal amanhã. E começa na segunda-feira a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas com 40 anos ou mais, isso aqui em Cachoeira do Sul. A orientação foi dada pelo Ministério da Saúde na última semana, mas dependia da organização do Estado para a distribuição de doses e logística com os municípios. Até o momento, apenas pessoas com 50 anos ou mais podiam receber a 4ª dose. E uma informação importante que vale ressaltar para aqueles que tomaram a vacina da Janssen é que essas pessoas também precisam receber as doses de reforço. Então, repetindo aqui a informação. A aplicação da 4ª dose para quem tem 40 anos ou mais em Cachoeira do Sul começa na segunda-feira, dia 27. As vacinas vão estar disponíveis em todos os postos das 7h15 da manhã às 11h45 e da 1h até às 3h30 da tarde. Na última sexta-feira, os motoristas tiveram a notícia de mais um reajuste no preço dos combustíveis. A gasolina teve um aumento de 5,18%, enquanto para o diesel o acréscimo foi de 14,26%. Insatisfeitos, os condutores procuraram alternativas para reduzir esse impacto financeiro. E pela primeira vez, os preços da gasolina aditivada e do diesel ultrapassaram a marca dos R$ 7,00. Nesse posto de combustível, o preço da gasolina aditivada está R$ 7,19, o diesel comum R$ 7,74 e o diesel aditivado S10 R$ 7,79. Apenas a gasolina comum está abaixo dos R$ 7,00 com R$ 6,89. Esse reajuste ocorreu na última sexta-feira e nós viemos conferir o que os condutores estão achando desse novo preço. O preço da gasolina está alto demais para nós se manter, né? Mas se Deus quiser, com certeza esse preço vai melhorar muito para nós. Complica demais, né? Tá complicando mais ainda pro trabalhador, mas a gente tem que abastecer, não adianta, né? Você está abastecendo o mesmo valor, está diminuindo um pouco? Não, sempre o mesmo, por causa do serviço, né? Ainda mais esse carro aqui é por causa do serviço, então é sempre o mesmo valor, não baixa. O consumo é o mesmo sempre. O senhor abandonou um pouco o carro? Sim, eu só uso moto praticamente. Por causa do preço? Por causa do preço. O último reajuste da gasolina foi no dia 11 de março. O valor do litro nas refinarias passou de R$ 3,86 para R$ 4,06. Já o diesel teve a última alteração mais recente, no dia 10 de maio, de R$ 4,91 para R$ 5,61 litro. Aqui em Cachoeira, a gasolina comum varia entre R$ 6,88 e R$ 6,89. Na aditivada, o menor valor é praticado a R$ 6,99 e o maior com R$ 7,19. O que mais surpreende é o preço do diesel, que sempre esteve abaixo da gasolina. Desta vez, o valor está bem acima. O diesel comum mais barato está a R$ 7,24 e o S10 aditivado R$ 7,30. Nesse posto, o preço chega a R$ 7,84. Na fronteira do estado, em Uruguaiana, os motoristas brasileiros estão indo abastecer na Argentina. Lá, o valor do litro da gasolina é comercializado a R$ 3,58, uma maneira de driblar o alto custo no mercado brasileiro. Não tá fácil para ninguém, minha gente. E olha só, as temperaturas baixas e a umidade dessa época fazem com que a gente recorra ao uso de aquecedores ou ao fogo da lareira para aquecer a casa, né? Tentar secar o ambiente e até as roupas. Mas e aí, isso pode ser perigoso? Por quê? Por conta das chamadas gambiarras. E a repórter Gabriela Belo foi buscar orientações no Corpo de Bombeiros para ajudar você aí de casa a preservar a vida da sua família, dos animais de estimação que também amam, né, um lugar quentinho. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Eu estou aqui no quartel dos bombeiros de Cachoeira do Sul. Ao meu lado está o comandante Jairo, para a gente mostrar alguns equipamentos e alguns hábitos que não devem ser repetidos em casa, né, comandante? Uma boa tarde. Boa tarde. Pois então, estamos aqui, né, com alguns equipamentos, né, algumas ferramentas que o pessoal utiliza no inverno para minimizar o frio.
né? E vamos conversar a respeito da utilização delas e do cuidado que deve ter. Exatamente. Caiu no gosto de muitas pessoas a questão da lareira ecológica. Inclusive, ela foi, né, motivo do único até agora chamado do Corpo de Bombeiros neste inverno em Cachoeira do Sul. A gente está com ela acesa aqui e é um equipamento que não tem selo do Inmetro. É isso que mais chama a atenção, né, comandante? É importante a gente falar também, né, que todos os equipamentos que a gente utilizar dentro dos nossos lares, que eles tenham o selo do Inmetro, que tenham um reconhecimento técnico, né, para que sejam utilizados com segurança, para que não causem nenhum tipo de acidente, né. Neste caso, esse objeto aqui, o uso dele é proibido? Ele não tem nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de laudo técnico para a utilização dele, então ele não pode ser utilizado. E as lareiras fixas, aquelas que a gente tem no ambiente, já é na construção da casa, também, né? Tem que ter uma proteção, tem que ter uma grade. As lareiras fixas, elas vêm com uma grade de proteção, né? Já também projetada para aquele tipo de lareira. E, além disso, também deve-se tomar cuidado com estofados, com tapetes, cortinas, crianças também, para que não se aproximem, porque pode saltar alguma fagulha, pode ocorrer algum acidente. Comandante, eu trouxe aqui a audiência em casa, provavelmente o pessoal aí tem algum destes equipamentos, recursos aí na tentativa, né, de vencer o frio. A gente entrou no inverno agora, mas muito antes, no outono, a gente já vinha com dificuldade, que são as estufas, os aquecedores elétricos. Esse aqui a óleo, inclusive. E aí, qual é que é a orientação para evitar acidentes com esses equipamentos? Como a gente pode perceber, esse aquecedor aqui, que ele é a óleo, citaste, ele tem uma orientação aqui, ó, para não cobrir aqui nesse lado aqui também. Tem um sinalzinho aqui da mão aqui, que não é para encostar. Manter ele longe também de qualquer tipo de móvel, né, para que não cause um aquecimento nesse móvel. Não secar roupas sobre eles, isso aí também, né, é uma prática que é totalmente errada. E é importante a gente salientar também para que se desligue sempre esses equipamentos quando se vai dormir. Quando se sai de casa, sempre tomar cuidado para que ele esteja desligado da tomada. Então, ele tem ali a extensão dele, a pessoa então ela deve observar para ver se ela está íntegra, se ela não está com nenhum defeito, nenhum sinal de que ela teve algum curto-circuito, né? Isso acontece. Isso vale para jarra elétrica, vale para torradeira, vale para cafeteira. Sempre observar como é que está a extensão desse equipamento. E muitas vezes aproximar esse fio aqui, vamos supor, a tomada, né, dependendo da distância, fazer a volta no equipamento, que o próprio calor que sai ali faça com que... Cause dano nessa ferramenta, exatamente. E sempre, claro, além disso aí também, ligar sempre um equipamento de cada vez na tomada, né? Não fazer uma sobrecarga de 2 ou 3 equipamentos na mesma tomada. Esse aqui que a gente pode observar que tem o selo do Inmetro aqui, né? Também tem a orientação aqui também para que não cubra, né? Então a gente tem que conhecer, tem que olhar bem o que a gente está utilizando, reconhecer bem o que a gente está utilizando dentro dos nossos lares para evitar acidentes, certo? Respeitar todas as orientações do fabricante. A gente trouxe aqui uma bacia aloçada para justamente fazer um alerta para o pessoal em casa que jamais utilize esse meio para aquecer o ambiente, né? Porque o que muitas pessoas, a gente vai citar aqui, né, o ideal seria daqui a pouco, se nem citasse para não dar ideia, como a gente não disse. Se dá ideia, né? Mas como a gente está aqui com o comandante dos bombeiros, eu acho que é importante a gente dizer que nunca faça esse tipo, né, de método para aquecer o ambiente, que seria queimar um álcool numa bacia. Não se faz esse tipo de... Jamais. Não, esse recurso não é utilizado, não é extremamente... não é recomendado por nós, não é recomendado por ninguém, na verdade, né? Não pode ser utilizado porque é um meio que pode causar um acidente muito grave e aí por uma ferramenta que não tem nenhum tipo de reconhecimento, não tem nenhum tipo de regularização, né?
Mas a gente traz esse exemplo, cita aqui justamente para fazer esse alerta para você de casa, para quê? Com o objetivo de evitar acidentes. A gente falou aqui das lareiras ecológicas, dos aquecedores, este método, né, jamais recomendado, sem falar a questão também do fogão a lenha, que ele é utilizado, mas também com todo o cuidado, por conta que a gente já teve em invernos anteriores, infelizmente, né, ocorrências, inclusive mortes aqui na cidade por conta disso. Quanto ao fogão a lenha, também é importante a gente salientar a higienização do fogão a lenha. Higienização da tubulação, dos canos, do local ali onde fica a cinza, ali onde ficam as brasas também. Manter isso aí sempre limpo, sem um depósito excessivo de resíduos ali, porque também pode ficar brasas ali e acabar causando, permanecendo o incêndio, ali, o fogo ali dentro. Também é importante salientar, como foi falado, dos equipamentos elétricos, para que, assim como se desliga o equipamento elétrico, se apaga totalmente o fogo do fogão a lenha quando se vai dormir ou quando se sai de casa. Não se deixa o fogão a lenha ligado em casa, não se deixa nem quando se vai para os seus quartos, né? Então, é importante sempre desligar, sempre apagar totalmente o fogo do fogão a lenha. E tomar cuidado, nunca usar, né, tapetinhos, ou mesmo colocar roupa para secar ao redor do fogão a lenha, pendurar a roupa ali, que daqui a pouco encosta na chapa, aí já é o gatilho para o incêndio. É importante lembrar que todas essas ideias não devem ser seguidas. Não fazer o que eu estou falando aqui, não repetir em casa o que eu estou falando em casa. Não se deve secar roupa, esse tipo de coisa não se faz. Jamais. Não é recomendado. E também, né, procurar um fabricante, procurar um fogão que venha de um fabricante confiável, que tenha também um reconhecimento pelo Inmetro, que tenha um selo de identificação e um responsável técnico que projetou aquele fogão. E no caso das casas de madeira, né, os chalés, a gente já viu muitas casas que tem ali uma placa, uma peça de metal embaixo do fogão para quando abrir a portinha para colocar a lenha não ter o risco, né, de saltar alguma fagulha ali e isso ser o motivo de daqui a pouco cair no soalho. Tem que tomar certos cuidados, né? Claro, nunca deixar nada, nenhum tipo de material incandescente próximo desses fogão, de aquecedores, de lareiras, né? Sempre deixar o mais isolado possível dentro de casa. E cuidar com crianças, cuidar animais domésticos, idosos, né, que podem ficar muito próximos. Isso vale também, é importante a gente citar, que também no inverno não só equipamentos e fogões, mas também cuidados com as crianças relativo a estar tomando chimarrão, tomando café, tomando um chocolate quente. Sempre tomar cuidado com todo o material que pode causar uma queimadura, não só o aquecedor ou o fogão ou uma lareira, mas também a água quente do chimarrão, o chocolate quente, o café quente. Sempre, se vai tomar isso aí, com criança no colo, deixa a criança num outro lugar, porque a criança ela é imprevisível, né? E pode causar uma queimadura bem severa. E uma recomendação, acho que última dúvida, né, para a gente encerrar realmente com todas as dicas dadas para o pessoal de casa, é o climatizador. No quente, dormir ou não com ele ligado a noite toda? Importante, sempre se recomenda para que não durma com esses equipamentos ligados. Sempre importante. Além do que, como a gente estava comentando, né, existe também uma recomendação porque pode agravar também problemas de saúde, problemas respiratórios que alguma pessoa tenha, pode ser agravado em função da alteração da temperatura dentro daquele ambiente. Então é importante não deixar ligado, além do que ela queima o oxigênio do local, tem que deixar sempre uma abertura para que se alimente de oxigênio aquele ambiente. São cuidados, né, que a gente sempre orienta. E estamos à disposição também, né? O Corpo de Bombeiros está à disposição através do telefone 93 ou 3722-2000 também, para possível recomendação, possível orientação também à população. Orientações, urgências, emergências também, só entrar em contato. Exatamente. E antes da gente encerrar rapidinho, vamos mostrar aqui, inclusive, que a gente, né, apaga, como apagar a lareira ecológica para jamais ter qualquer tipo de acidente. Se deixa ela totalmente apagada, no momento que colocou a tampa, né, não tem mais oxigênio e ela está totalmente apagada, né? Então é o cuidado que deve se ter sempre, né? Deixar ela totalmente apagada e deixa a tampa no local onde ela
deve ficar. Tá certo, comandante. Muito obrigada por nos receber aqui, dar todas essas orientações para o pessoal de casa, orientações, dicas aí valiosas, né? Para nossa segurança também, para todos que estão acompanhando. Muito obrigado, estamos à disposição sempre. Tá certo. Daniel, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Gabi, pelas orientações tão importantes. A gente agradece ao Corpo de Bombeiros também. É importante se aquecer no inverno, mas é importante também ter cuidado, né, para que não aconteça aí um acidente, ninguém se machuque. Bom, nós vamos ver agora recados que estão chegando aqui da nossa audiência, dos nossos telespectadores. Mais uma vez eu começo aqui trazendo os recadinhos do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Está com a gente aqui a Adriana Fraga, a Vera Domingues, a Suzana Hernandes, a Lucimere Beck. Quem mais? A Vera Barbosa, Elizabeth Bittencourt. Muito obrigado a vocês pelos recadinhos aqui na nossa live. Vamos agora para a tela, tem recados aqui do nosso WhatsApp. Olha aí, a Marli tá mandando recado pra gente. Vamos ver o recadinho da Marli. Boa tarde, Daniel. Eu também sou dona de me esquecer de tudo. Abro a geladeira e fico ali parada pensando. Olha, coisa será gastar uma luz por causa do esquecimento. É horrível. Obrigado, dona Marli, pelo recadinho, né? O povo hoje comentando sobre esquecimento. É isso aí, né? É importante parar, pensar o que ia fazer mesmo, né? Para, de fato, não esquecer o que estava querendo fazer, né? Obrigado, dona Marli, pela participação com a gente aqui. Daqui a pouquinho, esse comentário importante da Lisiane Omerich do Dia de Terapia vai estar lá no nosso site, tá? O tvcachoeira.novotempo.com. Tem mais participações por aqui. O Marcelo Pérez, moro aqui no Alto do Amorim. Gostaria de saber quem são os responsáveis pelos fios caídos pela cidade. Ah, Marcelo, olha só. A responsabilidade é, no caso, se é um fio de energia, a responsabilidade é da concessionária, né? Da concessionária de energia. Mas essa rede também é utilizada por outras empresas, por transporte de dados, né? Empresas de telefonia, de internet. Então, por vezes, são fios de telefonia e de internet. Então, a responsabilidade, nesse caso, seria dessas empresas. Então, a prefeitura, inclusive, deveria fiscalizar isso, mas a gente tem um festival de varais aí de fios caídos por toda a cidade, né? Algo que também tem que ser resolvido. Quem mais? Temos mais recadinhos por aqui. A Juliana Martins. Quero desejar um feliz aniversário para minha sogra Catarina. Parabéns da nora Juliana Martins e dos netos Ronald e Ronei. Obrigado, Juliana, pela participação. Parabéns aí, né, para a homenageada do dia. O Ronaldo, lá de São Paulo. Hoje o parabéns vai para o Eduardo Caetano Ramos, meu filho que mora em Rio Grande. Deus te abençoe grandemente, filho, diz aqui o Ronaldo. Obrigado, Ronaldo, e parabéns para o seu menino aí que celebra mais um ano de vida, né? Bom, a gente dá agora o resultado da nossa enquete lá no nosso Instagram, @TV Cachoeira, né? Era a chamada para o conteúdo da Lisiane, que a gente publicou cedinho, e o questionamento: você é muito esquecido? 63% dos que responderam disseram que sim, são esquecidos, e 37% dizendo que não tem esse problema do esquecimento. Tá aí, portanto, o resultado da nossa enquete. Vamos dar uma olhadinha rápida no nosso site, tvcachoeira.novotempo.com. Todos os conteúdos que a gente publica aqui, todos os conteúdos que nós veiculamos aqui no Telejornal NT Sul são igualmente publicados lá no nosso site, né? Assunto que repercutiu muito ontem pela cidade, reportagem aqui do NT Sul, encontros com som alto e motos sendo empinadas atrapalham o sossego no bairro Universitário. Outra informação que a gente ficou bem feliz de contar: após meses de espera, Mary da Silva passa por cirurgia. Um desfecho, né, do assunto que a gente contou ontem aqui. Vou pedir para a Thaís descer aí um pouquinho mais, nossa produtora, nossa editora executiva, informação aqui sobre vacinação. A aplicação da 4ª dose para 40 anos ou mais começa na segunda em Cachoeira do Sul. Se você já pode receber a vacina, dá uma passadinha lá para você ver todos esses detalhes. Minha gente, o NT Sul está terminando, mas no site que a gente acabou de dar uma passadinha aí, você pode conferir outras notícias, rever, compartilhar as reportagens. tvcachoeira.novotempo.com é o endereço para você acessar e acompanhar tudinho. Muito obrigado pela sua companhia e a gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Excelente tarde para você, fique com a Novo Tempo. Até amanhã. Tchau!